Caio Jorge no Flamengo, Felipe Luiz renovado e Guinegão na mira do Zenit. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar sobre esses três temas. Quero falar também sobre o Palmeiras. Informação importante que diz respeito a mais um zagueiro descartado. No São Paulo, uma série de especulações. Vou te contar o que há de verdade em relação a Lucas Ramon, Alan e também Lima. Para completar, Fabinho mandando um recado aos clubes interessados. Últimas do mercado, bastidores, finanças e Cristiano Ronaldo com números impressionantes do ponto de vista financeiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, desejar grande semana a todos e abrir esse vídeo contando que o palpitão do Nicola chegou com mais uma sugestão. A dica desse domingo bateu bonito, até por isso nessa segunda-feira a gente volta com uma múltipla com 2 jogos. Preciso da vitória do Al Taon contra o lanterna do Campeonato Saudita, o Al Najma, e preciso da vitória do Porto contra o lanterna do Campeonato Português, o Aves, só que a vitória do Porto precisa ser com pelo menos 2 gols de diferença. Se essa combinação bem normal acontecer, a gente consegue uma odd de 1,86, praticamente dobrando o valor da nossa fezinha. Para pegar esse bilhete pronto, exatamente como eu estou sugerindo, basta clicar no link do comentário fixo. Clica, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola, preenche todos os dados e automaticamente esse bilhete já aparece. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o zagueiro Dória tem conversas com o Internacional, mas ainda não fechou com o Colorado. Vi uma série de jornalistas que cobrem o Internacional cravando esse acerto. A informação que eu tenho é de que ainda existem pontos a serem acertados. Dória que ganha 170 mil dólares no México, 170 mil dólares por mês ou 950 mil reais, ele aceita vir ao Brasil com um salário menor. Já Fernando, lateral esquerdo que disputou a temporada de 2025 pelo Atlético Paranaense, é novo reforço do Ceará, operação em definitivo. Atleta que esteve em campo em 25 partidas com a camisa do Furacão. Responda rápido qual jogador ganhou mais dinheiro com o futebol em todos os tempos. Acertou quem respondeu: Cristiano Ronaldo. De acordo com o levantamento da revista Forbes, o CR7 já embolsou apenas com futebol 2 bilhões e 50 milhões de dólares, trazendo para a nossa moeda, e dá para dizer que o CR7 já ultrapassou 11 bilhões e 300 milhões de reais. Esse valor contempla apenas ganhos com contratos esportivos e de marketing. Tudo que o CR7 faturou fora do mundo da bola, por exemplo, com empreendimentos, com o seu hotel, isso não está contabilizado. São 11 bilhões e 300 milhões de reais graças à sua atuação dentro dos campos. O Messi é o segundo com maior faturamento na história, 8 bilhões e 800 milhões de reais. Neymar ocupa a terceira colocação com 5 bilhões e 200 milhões de reais. Mbappé é o quarto com 3 bilhões e 200 milhões. Benzema, Salah, Haaland, De Bruyne, Lewandowski e Modric completam o top 10. Quero falar agora sobre Fabinho, volante recentemente convocado para a seleção brasileira, 32 anos de idade, passagem pelo Liverpool e atualmente no Al Ittihad, jogador que já foi pretendido ou sondado por Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Fluminense. O último a buscar informações do atleta foi o Fluminense, e o Fabinho deixou bem claro algo que serve para os outros clubes brasileiros. Ele descarta qualquer possibilidade de atuar no Brasil a partir de janeiro. Teve uma série de sites cravando que o Al Ittihad estava disposto a quebrar esse contrato para liberá-lo de forma antecipada. O Fabinho não vai aceitar, até porque tem direito a 11 milhões de reais por mês de salário. Se ele tem mais 6 meses de contrato na Arábia Saudita, a gente está falando de 66 milhões de reais. Que um clube brasileiro lhe ofereça 2 milhões de reais por mês. São 9 milhões de reais perdidos por mês durante 6 meses. Muita diferença para um atleta que já tem enorme capacidade financeira, mas não rasga dinheiro. Nicola, dá para cravar que o Fabinho voltará ao Brasil em julho? Também não. Essa é uma possibilidade, mas vai depender da valorização que o Fabinho vai conseguir com a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo. Tudo indica que ele será o reserva imediato do Casemiro. E se tiver a oportunidade de jogar e deixar boa impressão, é possível que surja mais um convite para que ele atue no exterior. Atleta, repito, de só 32 anos de idade, com bastante lenha para queimar.
Se precisar ou tiver a intenção de voltar ao Brasil na metade do ano, não faltarão interessados. O Palmeiras e especialmente o Fluminense foram aqueles que mais demonstraram intenção, embora possa contar também que jogadores importantes do Flamengo, como Alexandre e Danilo, chegaram a fazer contato com ele, pedindo para que o jogador fosse contratado. Bora falar agora sobre o Palmeiras, mais um zagueiro descartado no Verdão. O Palmeiras não tem conseguido avançar na busca por um defensor, posição extremamente importante dentro do elenco. Primeira tentativa do Vitão, que acabou se acertando com o Flamengo, daqui a pouco a gente fala sobre o Vitão. Depois o Palmeiras sondou o Zenit para tentar a contratação do Nino. E a última informação do time russo é de que o Nino não será liberado na janela de janeiro. Mas, recentemente, o Palmeiras entrou em contato com Ebanhes, zagueiro brasileiro de 27 anos de idade, formado no Fluminense e que pertence ao Al-Ahly. A pedida do time saudita é assustadora, 25 milhões de euros ou 162 milhões de reais. Não há a menor lógica de um clube brasileiro desembolsar tudo isso por um defensor, especialmente porque o Ebanhes ganha 5 milhões e 400 mil reais por mês de salário. Vale a lembrança de que o Ebanhes se tornou recentemente um dos zagueiros mais caros do futebol mundial. O Al-Ahly foi comprá-lo da Roma por 28 milhões e meio de euros em 2023. E a participação do Ebanhes no Campeonato Saudita é das melhores. Jogador extremamente rápido, bom de cabeça, sai bem com a bola nos pés. Temporada atual de 19 jogos, sempre como titular e 2 gols marcados. Quero te atualizar sobre o São Paulo, que há de verdade na busca por reforços do tricolor. Logo de cara, descartar o nome do Lima. Meio-campista que pertence ao Fluminense, contrato perto do fim, se encerra agora em 31 de dezembro. Houve a especulação de que o Lima estaria em negociações avançadas com o São Paulo. Na manhã dessa segunda-feira, consultei o departamento de futebol tricolor e posso assegurar que o Lima nunca foi debatido dentro do São Paulo. O tricolor não pensa em contratá-lo. Sobre Alan, volante que pertence ao Flamengo, esse interessa. E o São Paulo já fez uma proposta oficial ao rubro-negro. A ideia é contratar o Alan por empréstimo com obrigação de compra se algumas metas forem batidas. Agora está na mão do Flamengo decidir se aceita ou não o empréstimo do Alan. A prioridade do Flamengo era encontrar um clube para vender o volante que perdeu bastante espaço com o Felipe Luiz. A renovação de contrato do Felipe Luiz com o Fla permite ao rubro-negro entender que o Alan não fará parte dos planos. Se houvesse um novo treinador, era natural até que houvesse uma discussão. E aí, o Alan fica ou não fica? Dá para cravar que o Alan não permanece para 2026, mas a prioridade do Flamengo segue sendo encontrar um clube que o compre. Só para completar, registrar que Lucas Ramon interessa, como eu contei para vocês, mas não há nenhum pré-contrato assinado. Houve quem dissesse, inclusive, que o Lucas Ramon já é jogador do São Paulo, embora só possa chegar a partir de maio. O contrato dele com o Mirassol termina em abril. E que por isso, para que antecipasse a chegada do Lucas Ramon, o São Paulo teria oferecido o Luan, volante que não tem sido muito utilizado. O Luan iria para o Mirassol agora em janeiro e o Lucas Ramon chegaria de forma antecipada. Essa fonte tricolor me assegurou que não existe nada tão avançado assim com o Lucas Ramon que já permita ao São Paulo abrir tratativas com o Mirassol para a chegada antecipada do jogador. Beleza? Quero falar agora sobre Caio Jorge no Flamengo. No dia 18 de dezembro, uma fonte rubro-negra me procurou para falar: Nicola, Felipe Luiz pediu a contratação do Caio Jorge. Confesso que achei a história meio maluca. E fui checar com o José Boto, o executivo de futebol do Flamengo. O Boto desconversou. Achei que não teria possibilidade da coisa avançar, quando nesse domingo estourou a bomba. O Flamengo ofereceu ao Cruzeiro 30 milhões de euros para a compra do Caio Jorge. O Cruzeiro recusou. O Flamengo fez uma segunda investida, 22 milhões de euros em dinheiro e mais Everton Cebolinha em definitivo. A resposta do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, 50 milhões de euros para a compra do Caio Jorge, valor completamente fora da realidade. O Flamengo ainda não desistiu do Caio Jorge, apesar da pedida astronômica do Pedro Lourenço. A ideia do Fly é convencer o Caio Jorge a se acertar com o Flamengo, em relação ao salário muito maior que ele tem no Cruzeiro, para que depois o Caio seja um trunfo nas tratativas com o Cruzeiro. Hoje o Caio Jorge ganha na casa de R$1 milhão por mês com a camisa da Raposa. O Flamengo já ofereceu pouco mais de R$2 milhões mensais. Não acredito que essa história vá avançar, até porque o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, tem enorme capacidade financeira e não precisa vender o jogador. E mais, ele vai dar preferências para vender o Caio Jorge para o exterior,
do que reforçar um clube com o qual o Cruzeiro vai brigar por todos os títulos que disputar em 2026. Só para completar, contar também que Vitão é esperado nessa terça-feira no Rio de Janeiro para passar por exames médicos e assinar contrato com o Flamengo até 2029. A operação está completamente concretizada. O Flamengo vai pagar 5,5 milhões de euros fixos, 500 mil euros em caso de bônus com título e além do perdão de uma dívida de 4 milhões e 700 mil euros que o Internacional tem com Thiago Maia. Bora falar agora sobre Felipe Luiz e Flamengo. A renovação de contrato enfim aconteceu. No início da manhã dessa segunda-feira, o rubro-negro anunciou a extensão do contrato de Felipe Luiz até dezembro de 2027. A nota oficial diz, abre aspas, o desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto. Apesar da frase bonita, dá para dizer que a permanência do Felipe Luiz gerou um enorme desgaste, tudo por conta da renovação de contrato muito confusa. O Jorge Mendes, representante do Felipe Luiz, agiu com uma enorme severidade, exigindo e pedindo muitas coisas. A maior oferta pedida pelo Felipe Luiz foi de 2,5 milhões de reais livres de impostos por mês. Isso vai custar mais de 3 milhões de reais. Significa que o Felipe Luiz, se o Flamengo tivesse aceitado a proposta, teria direito a um salário superior ao do Abel Ferreira. O Flamengo condicionou uma última oferta bem inferior a esses 2,5 milhões de reais mensais e exigiu que a resposta fosse dada até amanhã dessa segunda-feira, sob o risco de o rubro-negro abrir negociações para contratar outro técnico. E aos 45 do segundo tempo, praticamente no fim do prazo estabelecido, houve a resposta do Felipe Luiz aceitando as condições do negócio. Felipe salta de 300 mil mensais para algo superior a 1,5 milhão de reais por mês. Resta saber o quanto esse desgaste com o presidente e com o Boto pode causar interferências no trabalho do próximo ano. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e essa história de que Guinegão é alvo de uma proposta de 151 milhões de reais do Zenit. A informação é do meu amigo Samir Carvalho, que cobre o Corinthians. Ele contou que o Zenit já ofereceu 23 milhões de euros, que equivalem a esses 151 milhões de reais. Também de acordo com o Samir, o Corinthians quer 25 milhões de euros apenas por sua parte, 80% dos direitos econômicos. Confesso que eu fiquei surpreso com as cifras, até porque já ouvi de gente importante no clube que o Corinthians topa vender o Guinegão por menos do que 20 milhões de euros. Há uma avaliação interna de que o Guinegão está supervalorizado e que se ele tiver a oportunidade de jogar com frequência, ele vai acabar perdendo o valor de mercado porque está longe de ser esse jogador que muita gente imagina. O que eu fiz? Entrei em contato com o presidente Osmar Stabile, liguei para ele, presidente, como é que o senhor está, tudo bem? Gostaria de saber se o senhor recusou a proposta de 23 milhões de euros do Zenit pelo Guinegão. E a resposta do presidente, ainda não recebemos nenhuma proposta pelo Guinegão nessa janela, fecha aspas, disse o presidente do Timão. Isso significa que o Samir está errado? Não. Talvez a proposta tenha chegado para os representantes do atleta, mas ainda não foi apresentada ao Corinthians. Mas quero reafirmar aqui que dentro da diretoria existe meio que uma convicção de que o Guinegão não será um jogador de primeiro nível, cara de muita disposição, de muita vontade, mas com poucos recursos técnicos. Até por isso, se aparecer uma proposta de 17, 18, 19 milhões de euros, deve haver negócio. Só para completar, registrar que o Corinthians vai faturar 2 milhões e 800 mil reais com o aluguel da Neoquímica Arena para a virada evangélica. O estádio vai ser utilizado e vai receber mais de 50 mil pessoas, grana que vem da Prefeitura de São Paulo. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pinta a notícia. Tchau!